Olá, ouvintes. Esse é mais um Pod Vila da Igreja Presbiteriana de Vila Rubens. Sejam todos bem-vindos na graça de Deus. Fique à vontade para compartilhar essa mensagem. Hoje, a gente vai mergulhar fundo numa mensagem poderosa do pastor Tony, falando sobre falha, sobre graça e, claro, sobre transformação, usando a vida do apóstolo Pedro como um espelho para as nossas próprias vidas. Essa análise, baseada na pregação do pastor Tony, já começa com uma pergunta que vai direto ao ponto, né? Como é que pode, no momento, a gente sentir uma fé capaz de mover montanhas e, logo em seguida, a gente ser completamente paralisado pela dúvida? A pregação nos apresenta o apóstolo Pedro não como um herói distante, mas como um espelho. Um espelho que, segundo o pastor Tony, reflete com uma clareza que chega a ser desconcertante as profundezas da nossa alma, as nossas contradições, a nossa humanidade. A primeira parte da análise foca justamente no problema que todos nós enfrentamos, essa nossa inconstância. E olha, não tem exemplo mais nítido disso do que a vida de Pedro. Aqui a gente vê essa verdadeira gangorra emocional que era Pedro. De um lado, a promessa cheia de fervor de lealdade até o fim, do outro, a negação total diante da primeira pressão. O pastor o descreve como um pêndulo, sabe? Oscilando sem parar entre esses dois extremos. Um retrato bem fiel das nossas batalhas espirituais. E essa citação da mensagem, ela é muito poderosa. Ela está dizendo que a gente não é mero espectador da história de Pedro. Nós carregamos o DNA espiritual dele. As mesmas oscilações, a mesma capacidade para o sublime e para o fracasso estão dentro da gente. Então a questão é, por que isso acontece? O pastor explica que essa instabilidade toda surge quando a gente age sem a direção do Espírito Santo. Quando o nosso eu, com toda a teimosia e o medo, assume as rédeas, o naufrágio na fé se torna quase inevitável. Mas a história não acaba no fracasso, de jeito nenhum. A mensagem nos mostra que o ponto mais baixo da jornada humana é, na verdade, o palco perfeito para a solução divina, a graça que restaura. Depois de negar Jesus 3 vezes, Pedro chega no fundo do poço. A culpa é esmagadora. Como o pastor descreve, ele simplesmente desaba, desmorona e desiste de tudo. Desiste de ser discípulo, de seguir em frente. A única coisa que resta para ele é o choro amargo. E aqui está a grande virada da pregação. No exato momento em que Pedro abre mão de si mesmo, consumido pela vergonha, Cristo não abre mão dele. Essa é a essência da mensagem. Após a ressurreição, a ordem do anjo é específica. Não é só dizer aos discípulos. É dizer aos discípulos e a Pedro. O pastor enfatiza que essa inclusão do nome dele é um ato deliberado de graça, um chamado pessoal para a restauração. A graça, como é definida na mensagem, é o oposto do mérito. Pedro não fez nada para merecer essa segunda chance. Na verdade, ele fez tudo para não merecer. E é exatamente aí que a graça opera. Assim como nas nossas vidas, ela não é conquistada, ela é recebida. E esse encontro com a graça não foi um mero perdão, foi o catalisador de uma transformação profunda e duradoura. Vamos ver o resultado disso. A mudança é impressionante. O homem que tremeu diante de uma serva se torna o líder que enfrenta as maiores autoridades. O pescador impulsivo se torna um pastor sábio. A pedra bruta, como diz o pastor, é lapidada e se torna um pilar da igreja. E o impacto foi imediato. No seu primeiro sermão, após ser cheio do Espírito Santo no Pentecostes, aquele mesmo Pedro que tinha negado o Mestre se torna um instrumento para a conversão de quase 3.000 pessoas. É um testemunho poderoso do que a graça de Deus pode fazer. A vida dele se tornou um legado. Ele liderou, realizou milagres, fortaleceu os perseguidos e, no final, até mesmo na sua morte, glorificou a Deus, mostrando a profundidade da sua transformação. A pregação do pastor Tony não nos deixa apenas admirando a história de Pedro. Ela nos desafia a olhar para o nosso próprio reflexo no espelho. E essa é a pergunta final que ecoa da mensagem. Um desafio para a gente examinar quem está no controle. Vamos continuar com as mãos calejadas, tentando controlar tudo, vivendo na inconstância do nosso eu? Ou estamos finalmente dispostos a soltar, entregando as rédeas nas mãos do pastor que nunca desiste de nós? A história de Pedro nos mostra que a segunda opção, embora exija rendição, leva a uma transformação que jamais poderíamos alcançar por conta própria. Venha nos visitar! Estamos localizados na rua José Dias Coelho, 331, Vila Rubens.
todos os domingos temos EBD às 9 horas e cultos de adoração às 19 horas. Que Deus abençoe a sua semana.